Fala galera, eu sou o professor Abel Cunha de Processo Penal aqui do Explicando Direito e hoje eu estou passando para lembrar para você dos 5 temas com maior incidência na primeira fase do seu exame de ordem. E dentro dos 5 temas com maiores incidência, nós vamos para o 5º tema, aquele que costuma cair com menor incidência, são as prisões. Nós temos no artigo 301 e 302 as hipóteses de flagrante. Temos também lá no artigo 310, diz o que o juiz deve fazer ao receber o auto de prisão em flagrante. Inciso 1º, relaxar a prisão ilegal. Inciso 2º, converter o flagrante válido em prisão preventiva, estando presentes os requisitos do artigo 312. E inciso 3º do 310, conceder a liberdade provisória. Vale lembrar, artigo 321, o delegado pode conceder a liberdade provisória quando o crime tiver a pena máxima em até 4 anos e o acusado for primário. O 4º tema com maior incidência é a ação penal. A ação penal que está lá do artigo 24º ao artigo 61 do Código de Processo Penal. Ação penal, em regra, ela é pública, incondicionada de titularidade do Ministério Público. Ou temos as hipóteses de exceção, ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. As ações penais privadas, elas são de titularidade do particular, da vítima, do ofendido, podendo ser intentada em algumas espécies pelo CAD, lá do artigo 31 do CPP, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Temos a possibilidade de ser ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima, no caso do crime do 236 do Código Penal, e ação penal privada subsidiária ou substitutiva da pública, quando o Ministério Público perde o prazo de 5 dias ou 15 dias para oferecer a denúncia, como diz o artigo 46 do CPP. O 3º tema com maior incidência são os ritos e procedimentos. Vale lembrar, o processo penal segue o procedimento comum, o rito base, o rito ordinário, aquele do compadre Washington. Todos os ritos do processo penal, uma hora vão passar pelo rito ordinário. O rito ordinário é aquele que começa com o recebimento da denúncia, vai para a citação, resposta à acusação, e aí nós temos a hipótese de rejeição ou absolvição sumária. Depois nós temos a iniciada dilação probatória do artigo 155 a 250 do CPP. Depois nós temos, durante essa dilação probatória, audiência de instrução e julgamento, as diligências, os memoriais no artigo 403, parágrafo 3º, e aí após os memoriais nós temos a sentença com base no artigo 381. Nós temos o 2º tema com maior incidência, inquérito policial. Inquérito policial não cai, despenca. O inquérito policial está do artigo 4º ao 23º do Código de Processo Penal. Vale lembrar, inquérito policial é o procedimento administrativo que serve para a colheita de elementos do ilícito penal e indicar a autoria e a materialidade. Inquérito policial, administrativo, sigiloso, escrito, obrigatório e disponível para a propositura da ação penal. No artigo 10º tem um prazo de 10 dias para sua conclusão no caso de réu preso ou 30 dias no caso de réu solto, tendo como destinatário imediato o Ministério Público, não podendo o delegado arquivar o inquérito policial ex officio. E o 1º tema com maior incidência são os recursos. Isso mesmo, recurso cai mais do que inquérito policial, ação penal, prisões, ritos e procedimentos. Vejam só, teoria geral dos recursos está lá do artigo 574 a 580 do Código de Processo Penal. Para cada decisão é cabível um tipo específico de recurso.
O primeiro recurso com maior incidência é o rese, recurso em sentido estrito. Suas hipóteses são taxativas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Ele é cabível contra decisão não terminativa de mérito, aquela que julga um ponto específico da ação penal. Decisão terminativa de mérito, que é a sentença, ela é atacada através de uma apelação, que suas hipóteses de cabimento estão lá no artigo 593 do Código de Processo Penal. No rito do júri, a decisão que inicia com vogal, o recurso utilizado vai iniciar com vogal, como diz o artigo 416 do CPP. Contra a impronúncia e absolvição é cabível o recurso de apelação. Decisão no rito do júri que começa com consoante, o recurso utilizado começa com consoante. Desclassificação e pronúncia é atacado através de um recurso em sentido estrito. Contra qualquer decisão dentro das execuções penais é cabível agravo em execução, artigo 197 da Lei 7.210 de 84 e súmula 700 do STF. Único recurso cabível após o trânsito em julgado da sentença penal é a revisão criminal, que está lá no artigo 621 do Código de Processo Penal. Então é isso, espero que tenha auxiliado com esses 5 temas com maiores incidência no exame de ordem para a primeira fase. Curta o nosso canal, se inscreva, assista os nossos vídeos e vamos embora! Tamo junto!